Hoje nós começamos a ler a carta de São Paulo a Tito, que, conforme nós ouvimos, foi constituído bispo de Creta. Assim como São Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para ser bispo daquela igreja, Tito foi deixado em Creta para ser bispo daquela igreja. Nós vemos aqui que a igreja, já nos tempos apostólicos, era constituída hierarquicamente como ela continua sendo até agora, porque isso é da instituição divina da igreja. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. No final do primeiro século, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, nós vemos de modo ainda mais claro, de modo ainda mais definida, essa constituição hierárquica da igreja. O bispo, como sucessor dos apóstolos, rodeado pelo presbitério, os presbíteros, os padres, e também os diáconos como colaboradores dos bispos. Então, já aqui na era apostólica, nós temos a igreja assim constituída, os pastores, os ministros que conduzem o povo de Deus. E São Paulo coloca ali alguns critérios para a escolha dos presbíteros, para a escolha dos bispos. Ele diz: todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes, e assim por diante. Embora a igreja ordenasse homens casados, e ainda hoje no Oriente existem homens casados que são ordenados padres, não bispos, mas sabe-se que a igreja também estabelecia que esses homens, embora fossem casados, ao serem ordenados, assumissem o celibato, porque sempre pareceu à igreja que essa era a forma mais adequada de os ministros, aqueles que se consagram a Deus, viverem. A conclusão que nós podemos tirar de tudo isso é que a igreja nasceu católica e sempre foi católica. Aquilo em que nós cremos hoje, os apóstolos também acreditavam. Ao contrário do que dizem os nossos irmãos protestantes, a igreja não foi se catolicizando. Ela sempre foi católica e, desde a sua origem, ela tem a mesma constituição divina, a constituição hierárquica dada a ela por Jesus. No Evangelho, Jesus fala sobre os escândalos e também sobre o perdão. Essa palavra escândalo no grego significa pedra de tropeço. Portanto, ser motivo de escândalo é ser pedra de tropeço para os outros. As pessoas que são mais amadurecidas na fé não se escandalizam. Os incrédulos, os infiéis, os que não creem, também não se escandalizam. Se uma pessoa da igreja, seja clérigo, seja leigo, faz alguma coisa que seja escandalosa.
Eles podem até comemorar, mas não ficam escandalizados. Quem se escandaliza são os pequeninos, conforme diz o próprio Jesus. Ou seja, são os iniciantes, são aqueles que têm uma fé ainda muito incipiente, muito frágil. Então, quando vem alguém fazendo alguma coisa contraditória, fazendo alguma coisa incompatível com a fé, podem ficar escandalizados e isso pode ser pedra de tropeço. E Jesus diz que seria melhor aqueles que causam escândalo, que produzem escândalo, amarrarem uma pedra de moinho no pescoço e se jogarem ao mar. Porque, ao causarem escândalos, fazem aquele que é fraco, aquele que é frágil na fé, talvez abandonar a fé. Ou nós podemos ser pedra de tropeço também se induzimos alguém ao pecado, ou se damos um mau conselho. Tudo isso é ser pedra de tropeço, é ser escandaloso. Nós devemos ajudar as pessoas a trilharem o caminho do bem e não induzi-las ao erro, não induzi-las ao mal. A nossa vida deve ser luz e não escuridão para os outros. E Jesus também fala sobre o perdão, que é talvez uma das palavras mais exigentes de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes ele te pedir perdão, perdoa-o. Diante disso, os apóstolos dizem: aumenta a nossa fé. Não dá para fazer isso. O Senhor precisa aumentar a nossa fé. E Jesus diz: se tiveres fé, mesmo que seja pequena, nada será impossível. Direis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. De fato, para viver o Evangelho, as exigências do amor, é preciso ter fé, para obter de Deus a graça, porque é Ele quem nos capacita para toda boa obra. Então, para vivermos a palavra que nos é dirigida, sempre o Evangelho começa: naquele tempo Jesus disse a seus discípulos. Então essa palavra é dirigida também a nós que somos discípulos de Jesus. E nós dizemos para Ele: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque pela fé nós podemos obter a graça que nos tornará capazes de colocar em prática aquilo que o Senhor nos manda. Amém.